Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua, a minha vida, toda a nossa vida, né? Seja coberta pela poderosa mão do Senhor. Rendamos graça ao Todo-Poderoso, Pai, bendizemos a Ti nesta manhã. Que o Senhor seja conosco, que o Seu nome seja glorificado, que a Tua luz possa iluminar o nosso entendimento para compreendermos a Sua direção. Ministra sobre nós. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu sei que eu tinha falado que provavelmente a gente já está encerrando, né? Porque hoje é o capítulo 12, mas eu lendo lá, eu percebi que a gente pode dividir ele em 3 partes, então a gente vai estar encerrando na sexta-feira, né? O ciclo da sabedoria. Nós vamos estar dividindo em 3 partes Eclesiastes 12, porque eu creio que o Senhor Deus tem algo a falar com a gente nesse último capítulo, né? E que possamos receber graça, paz e sabedoria da parte do Senhor, né? Então vamos estar lendo Eclesiastes 12, né? No nome santo do Senhor Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Vamos ler agora do 1 ao 8, tá? Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Eu não passei essa parte, né? Então vamos lá. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Então, aqui vai ser a nossa primeira parte, né, de entendimento. Então ele começa falando, né? Lembre-se do Criador enquanto é jovem. Por quê? Porque a nossa vida ela é feita de ciclos, né? E vai chegar um momento que a gente vai viver um último ciclo, que é o ciclo da velhice. Um ciclo em que os nossos ossos já não são tão fortes, os nossos músculos já não têm tanto vigor, os nossos dentes começam a cair, as nossas vistas começam a ficar mais fraca, a nossa audição, né, vai perdendo, né, toda a sua força e, e coisas que antes a gente tinha prazer já não vai ter mais tanto prazer porque a gente já viveu tanto aquilo que aquilo não dá prazer, é semelhante, todo mundo sonha em ter uma casa com piscina. E aí, de repente, você tem uma casa com piscina, talvez o primeiro mês você tomou bastante banho, mas depois você não tomou mais banho. A piscina tá lá, você paga para limpar e raramente você entra nela. Então, assim, você se acostumou com ela. Então a gente acaba se acostumando, a gente acaba se acostumando com a luz do sol, da lua, das estrelas, a gente se acostuma com a chuva, a gente se acostuma com tanta coisa, né? E aí é como se a vida não desse mais prazer pra gente, porque nós nos acostumamos, né? Então, o conselho é o quê? Nós temos que aproveitar a Deus, aproveitar o que Deus tem para liberar pra gente em todo o tempo, mas principalmente no nosso maior vigor, né? Quantas pessoas se rendem a Cristo com 70, 80 anos? Ela já não tem mais vigor, né? Agora é esperar o Senhor chamar ela. Mas e aqueles que vêm para o Senhor com 18, 19, 20 anos?
Olha a vida inteira que eles terão pela frente, quantas coisas eles poderão fazer para o seu Senhor. Então, a gente tem que, antes de chegar esse dia mal, antes de chegar essa situação que a gente se depara e fala, será que vale a pena a minha vida? Eu tenho que temer a Deus e buscar a Deus. Eu não sei quando que Deus te chamou, às vezes você já está na igreja há um bom tempo, mas você talvez está vivendo algo intenso com Deus já numa idade um pouco avançada, né? Ou está vivendo as promessas de Deus na sua vida agora, porque agora você se posicionou, então agora você está vivendo promessas de Deus. Então ele está falando assim, olha, vai chegar um momento em que coisas vão... Eu sei que hoje tem dentadura, né, para colocar na boca, e ele fala aqui, né, que a gente vai ficar com tão poucos dentes que a gente não vai conseguir mastigar comida, mas tem dentadura para ajudar, né, tem implantes, né, então assim, a tecnologia avançou, né. Vai falar que as nossas vistas vão escurecer. Hoje, né, tem o óculos, né, que aumenta o grau e nos ajuda a melhorar. Tem cirurgias de catarata, essas coisas que ajudam a gente a ver também um pouco melhor, né? Hoje nós temos aparelhos auditivos que também nos ajuda a ouvir melhor. Existem aparelhos que nos ajudam a locomover, cadeiras de rodas, né, elétricas, né, que nos leva, né, com o comando do stick ali na mão. Então assim, a velhice hoje na nossa geração pode ser um pouco diferente da velhice, né, da geração dele, né, que já perdia algumas coisas e não podia recuperar como nós conseguimos recuperar. Mas o que esse texto quer dizer? A gente nasce com uma expectativa: morrer. Isso até a vinda de nosso Senhor, né? Porque nós viveremos para sempre com Ele. Então, enquanto estamos nessa vida, nessa expectativa, então nós temos que aproveitar o melhor. Aproveitar o melhor que Deus nos deu. Por quê? Porque tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Então eu tenho que aprender. Deus, me dê sabedoria, me dê graça para achar um equilíbrio na minha vida, né? Eu não posso ser bravo demais, nem também posso ser mole demais. Eu também não posso ser espiritual demais e ser a razão demais. Você entende? A gente tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um bom senso. Deus nos deu essa graça para ter esse bom senso, por que não ter? Nós já falamos aqui que não devemos ser demasiadamente sábio, também nem demasiadamente tolo. A gente vai nos destruir antes do tempo. A gente tem que aprender a buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque vai chegar uma hora que, até a volta de Nosso Senhor, que a gente vai voltar pro pó. E a vida passou. Tudo que a gente viveu já foi, né? Então, como você tem governado a sua vida, como você tem dirigido a sua vida, o que você tem feito, como você tem aproveitado, né? Você tem usufruído de tudo que Deus tem te dado? Você tem usufruído da família que Deus te dá? Às vezes você está perdendo tanto tempo brigando com seu cônjuge, você está perdendo tempo brigando com seus filhos, querendo que eles sejam perfeitos, ao que nem você é, você está exigindo, né? Às vezes você está aí perdendo seu tempo, quebrando cabeça comigo aqui na IPCC, entendeu? E eu tô aqui orando a Deus, oh Deus, como que eu faço para resolver tal situação? Então, assim, Deus nos chamou para ter uma vida sensata, equilibrada e que você busque essa moderação. Por quê? Porque é ilusão. Você se achar melhor que os outros, isso é ilusão. Você se achar menor que os outros, isso é ilusão também. Sabe? Você, sabe, tem coisa que a gente vai falar nos próximos, mas hoje você tem que fazer uma reflexão como você tem levado a sua vida diante do Senhor. Você está no seu vigor? Né? Vigor é mais, pleno vigor é entre, eu vou dizer assim, entre os 25, né? E os 45, nessa faixa aí, né? Que assim, algo que a gente consegue fazer, labutar bem, sem sentir tanta dor, digamos assim, né? Quando a menos de 25 a gente tem muita insegurança, né? E acima dos 45, 50 a gente já começa a ter uma dor aqui, um problema ali, né? Não, nem tanta disposição, nem tanto, né? Até por questões hormonais também. Então a gente começa a ser afetado com fatoridade. Então nós temos que pensar muito nisso, né? Tô dizendo que você é velho, que você é novo, eu tô dizendo assim, se você ainda não tem vivido uma plenitude com Deus, busque isso com sua alma, com seu entendimento, fazer a vontade de Deus, buscar viver a vida do lado do seu Criador, porque
O tempo vai passar e não adianta lá na frente você falar por que que eu não fiz, por que que, por que que eu não vivi bem o meu casamento, por que que eu não amei mais os meus filhos, por que que eu não me dediquei mais na obra, por que, né? Por que que eu não tirei minha carteira de motorista, por que que eu não tirei, não fiz uma faculdade, por que que eu não me aperfeiçoei nesse curso, um curso técnico? Então assim, a vida vai ser isso, muitos lamentos. E na hora que você resolver falar, agora eu vou, talvez você não tenha mais o vigor para fazer. Eu sei que Deus renova as forças, mas também existe um período que as coisas vão estar como Deus estabeleceu. Então reflita sobre isso, como tem sido a sua vida. Se você tem buscado a Deus, parabéns, continue firme e forte, não desista. Se você não tem, se arrependa e busque a Deus enquanto é tempo, antes que você perca o seu vigor. Sabe quem vai te chamar para você se voltar para sua família? É Deus. Sabe quem vai chamar você para você aproveitar as coisas que Deus criou? Deus. Então se volte para o Senhor, se volte para Ele, né? E que você possa conseguir remir o tempo de muita coisa que você perdeu aí, tá bom? Vamos então estar orando, né? Eu peço perdão porque eu não consegui o de terça, né? Eu tive que gravar lá mesmo, fiz ao vivo, né? Esse aqui eu já estou conseguindo gravar, fica uma melhor qualidade para vocês, né? Então, e a gente está nisso, né? Obrigado a vocês que deram algum testemunho, falaram comigo, deu alguma dica, né? A gente está avaliando tudo, né? Mas a gente vai fazer até sexta e a gente vai ter final de semana para pensar um pouquinho, né? Em como a gente vai conduzir algumas coisas, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer ao Pai em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, bendizemos a Ti, louvado seja o Teu nome, que o Senhor abençoe e guarde meu irmão, minha irmã, fortalece-os, seja com eles, ensina eles, Pai, a administrar o seu tempo, capacita eles, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Estende Tua poderosa mão e nos ensina a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio perante o Senhor. Que o Senhor seja conosco, guarda a nossa ida, estadia e volta, livra-nos de todo mal, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço, ó Santo Rei, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao bom Deus, né? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Desejo a você uma excelente quarta-feira, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.